Eu não falo disso não, Cascão, que eu não falo mais de política aqui. Eu nunca mais falo de política aqui. Eu pedi pra você. Sabe por quê? Porque quando eu falo de política, só eu fico sozinho. Aí eu tomo pau de todo mundo, de um lado e do outro. De um lado os caras dão pau, do outro ninguém me defende. Então vai tudo pro inferno. Vai todo mundo pro inferno. Vai tudo pro inferno. Que tá tudo certo. Não falo mais. Vai tudo pro inferno. Corinthians começa a busca por reforços prometidos a Antônio Oliveira. Zagueiro europeu no Timão já se declarou e quer vir. Renovação com Carlos Miguel tem desfecho positivo no Timão. A atacante de volta no Corinthians está confirmado. Vou te passar todos os detalhes. E tem gente saindo do Corinthians também. Tudo isso nesse Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Corinthians inicia conversas por reforços, mas o atual momento do clube gera dificuldades no mercado da bola. O Corinthians já está no mercado em busca de reforços para a abertura da janela de transferências no dia 10 de junho. Mas logo nas primeiras abordagens, a diretoria já entendeu que a tarefa não será uma das mais fáceis. Pessoas próximas a Augusto Melo relataram à reportagem do portal Meu Timão que o presidente do Corinthians demonstra preocupação com os primeiros feedbacks recebidos dos atletas pretendidos ou dos seus empresários. O atual momento do clube, dentro e fora do campo, parece trazer mais dúvidas do que certezas ao mercado. A corriqueira dificuldade financeira, as carências do atual elenco, o desempenho da equipe no Brasileirão e as incertezas quanto à atual administração são alguns dos obstáculos que jogam contra a busca por reforços. O presidente e o seu braço direito nos bastidores, Igor Severbrandt, que é um empresário de futebol, mas não tem um cargo oficial, estiveram na Europa nos últimos dias para tentar estreitar relações com clubes e empresários. Venda de Wesley também faz parte dessa viagem. A situação está tão complicada que Augusto Melo vem sendo até ignorado na Europa. De acordo com informações do jornalista Marco Belo Júnior, o presidente do Corinthians tentou entrar em contato com o empresário Kriyanjur Abishian, porém o iraniano não atendeu às ligações. E quem de fato está fazendo as intermediações com os clubes europeus e empresas seria Edu Gaspar, ex-dirigente corintiano, que atualmente está trabalhando no Arsenal da Inglaterra. Inclusive, o ex-jogador é quem tem intermediado um contrato com a empresa de aviação Emirates, patrocinadora dos ingleses, que chegou a ser especulada como possível nova parceria do Corinthians. Situação essa que até agora não teve uma definição. No Brasil, a busca está sendo encabeçada por Fabinho Soldado, que é executivo de futebol remunerado. Vale lembrar que, na teoria, ainda há dois responsáveis da diretoria por essa busca. O Fernando Alba, que é o diretor adjunto de futebol, e Thiago Gasparino, que é analista de mercados. Jogadores de lado de campo, volantes e lateral esquerdo são algumas das posições carentes do atual elenco corintiano. Isso, claro, se o clube não perder mais jogadores na janela de julho. Carlos Miguel toma a decisão final sobre renovar com o Corinthians. Camisa 22 vem se tornando fundamental para o time de Antônio Oliveira e se tornou o titular do Timão durante essa temporada. Desde a derrota para o Botafogo no último sábado, dia 2, a Fiel passou a conviver com um bombardeio de notícias ruins, principalmente no âmbito político do Corinthians, fazendo muito contestarem o presidente Augusto Melo. O mercado da bola vem sendo alvo de complicações. Antônio Oliveira estaria insatisfeito por conta do silêncio por parte da diretoria em relação a reforços que lhe foram prometidos. Ainda falando em Antônio Oliveira, ele não está ameaçado no cargo neste momento, mesmo após a derrota em casa, visto que a equipe vem muito bem na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, em que o Timão está nas oitavas de final. Porém, vale ressaltar que os adversários nas duas competições até agora são bem inferiores ao que disputam o Brasileirão Série A. As situações de alguns jogadores no elenco também repercutiram, e é o atraso da parcela de Félix Torres. O Corinthians atrasou o pagamento da segunda parcela referente à compra de Félix Torres. Titular do time comandado por Antônio Oliveira, ele foi convocado para a Copa América e tem sido peça importante no Corinthians. O valor de R$ 5.800.000 deveria ter sido quitado até o dia 15 de maio, o que não aconteceu até agora. O Timão negocia com o Santos Laguna um novo prazo e também a isenção de multas e juros, buscando um novo acordo. O time mexicano até o momento não topou os pedidos do time paulista e o caso ainda segue indefinido. Segundo a apuração do UOL e da ESPN, o acordo prevê um acréscimo de 15% sobre o valor devido por conta do atraso feito pelo time alvinegro. A dívida do Corinthians não se limita somente ao time, até porque o Corinthians deve até agora
2 meses de direitos de imagens aos atletas e à comissão técnica. Vale lembrar que no começo do ano, a diretoria de Augusto Melo pagou cerca de 11 meses de direito de imagens dos atletas que estavam atrasados no Timão. Porém, nem todas as notícias são ruins e, como já dito, o goleiro vai renovar. Desde que assumiu a titularidade do Corinthians, ele virou intocável e teve atuações incríveis. Vale lembrar que ele fez o ídolo do clube, Cássio, ir para o banco de reservas. Coincidência ou não, poucos jogos depois ele decidiu ir para o Cruzeiro. Porém, a diretoria viu o risco de perder 2 goleiros. Isso porque as negociações para a renovação tinham emperrado. Porém, conforme apurações do jornalista Jorge Nicola, isso mudou. Conforme o profissional, o arqueiro topou o acordo para estender seu vínculo, que atualmente vai até o fim do ano que vem, após a cúpula corintiana aumentar sua proposta pela renovação. Segundo Jorge Nicola, abre aspas, o Corinthians aumentou sua oferta a partir deste encontro virtual. Houve ânimo, há uma expectativa de que esse acordo seja anunciado muito em breve, uma prorrogação de contrato com aumento salarial e também o fim daquela multa de 4 milhões de euros para os times do exterior. A tendência é que Carlos Miguel ganhe pelo menos o dobro do seu atual salário, no mínimo 500 mil reais mensais, com prorrogações salariais ao longo do tempo. Diante desse cenário, a renovação está muito próxima e o Corinthians garante a permanência de alguém com um enorme sucesso, completou Jorge Nicola. Nação corintiana, já era para ter renovado com o Carlos Miguel ou não? Deixe nos comentários. Kaique está com os dias contados no Timão. Diretor da base, Claudinei Alves, revelou o interesse do Palmeiras no jovem atacante Kaique, que segue sem renovar com o Corinthians. O atleta não vem tendo espaço no time principal. O jogador, de 20 anos, foi um dos destaques do Timão na Copinha de 2024, marcando um belo gol diante do Cruzeiro. Entretanto, no time principal não vem atuando. Kaique atuou na equipe profissional por poucos minutos na derrota para o São Paulo, ainda pelo Paulistão. O jogador ganhou 14 minutos em campo, depois disso, como foi dito, não voltou a jogar. Mais uma joia do Corinthians que sai e provavelmente de graça. Nação corintiana tem que renovar com o Kaique? Tem que deixar ele jogar, ganhar minutagem em campo? Ou não? Tem que deixar sair? Eu quero saber de vocês, deixe nos comentários. Zagueiro do Corinthians pode deixar o clube em julho e o destino é o Milan. O Corinthians cedeu o zagueiro da categoria sub-17 do clube Lourenço para fazer testes nos Milan, gigante clube italiano. A informação foi revelada pelo diretor do futebol da base, Claudinei Alves, que explicou a situação e afirmou que o garoto pode deixar o Parque São Jorge na próxima janela. Abre aspas, fizemos com um garoto, mandamos para o Milan, ficou 15 dias em avaliação, provavelmente na janela deve ir para o definitivo. Deixamos um percentual no Corinthians, 10 a 30%, e mais um valor que se paga pelo restante, disse Claudinei ao Podpé de Marcelinho Carioca. Esse tipo de negociação já ocorreu 2 vezes com jogadores da base do Corinthians. João da Costa, em 2020, foi contratado pelo Roma e o Timão tem 30% de uma venda futura. Em 2023, João Gabriel, zagueiro, fez um período de avaliação na Roma e depois foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians. Caso ele fique em definitivo no clube, o Timão assegura 30% dos seus direitos econômicos e embolsa um valor de aproximadamente 2 milhões de euros pelos outros 70%. Léo Natel é devolvido ao Corinthians por clube da Austrália. Dirigentes e Antônio Oliveira definirão o futuro do atleta. Após 9 meses emprestado ao Melbourne City, Léo Natel está de volta ao Corinthians. O clube da Austrália, que pertence ao Grupo City, decidiu não exercer a opção de compra do atacante de 27 anos. O valor estava fixado em 7 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões e 200 mil reais. O jogador disputou 29 jogos pela equipe de Melbourne, fez 6 gols e deu 6 assistências. Sua equipe foi eliminada na fase semifinal tanto da Liga Australiana quanto da Taça da Austrália. Ainda caiu na fase de grupos da AFC Champions League. O atacante chegou ao Corinthians sob a gestão de André Chance em julho de 2020. Estava livre no mercado após deixar o São Paulo. Na ocasião, assinou um contrato de quase 5 anos com o Timão, válido até 31 de dezembro de 2024. Apesar da carência no setor, a permanência de Léo Natel ainda dependerá de conversa entre os dirigentes do Corinthians e seu staff. Seu empréstimo com os australianos no papel termina no dia 30 de junho. A janela reabrirá no dia 10 de julho. Léo Natel disputou 55 jogos pelo Corinthians, marcou 4 gols nos anos de 2020 e 2021. Na sequência, ele foi emprestado ao Apoel do Chipre, Casa Pia de Portugal e mais recentemente ao Melbourne City da Austrália. Nação corintiana, Léo Natel deveria ser reutilizado no Corinthians? Sim? Não? Deixe nos comentários. Zagueiro do Arsenal quer vir para o Corinthians?
Torcedor declarado do Corinthians e frequentador de jogos na arquibancada, Gabriel Magalhães não escondeu o sonho de defender o clube do coração e deseja realizar a vontade a curto prazo. Em entrevista ao canal Cortoloucos no YouTube, o zagueiro do Arsenal revelou a vontade de vestir a camiseta do Timão e sentir a energia que vem das arquibancadas dentro das quatro linhas. Abre aspas, o Corinthians é desde que eu nasci e hoje eu não acho que tem que ser diferente. Continuo indo para o jogo do Corinthians de trem, é meu sonho, quero jogar no Corinthians, quero sentir aquela energia. Fecha aspas, afirmou. Aos 26 anos, Gabriel Magalhães tem contrato com o Arsenal até junho de 2027. Porém, se dependesse somente de si, o defensor gostaria de atuar com a camisa alvinegra amanhã. É outra coisa a ser pensada. Às vezes eu paro e penso, tem sonho de jogar no Corinthians? Tem. Quando você jogaria no Corinthians? Por mim, amanhã estaria no Corinthians. Espero não demorar porque eu quero quanto antes sentir a energia daquela torcida que é incrível, completou Magalhães. Revelado nas categorias de base do Avaí, Gabriel Magalhães rumou à Europa na temporada 2016-2017. Por lá, defendeu Lille e Dinamo Zagreb até chegar aos Gunners em 2020 e 2021. Ao todo, são 168 jogos pelo time londrino, com 15 gols marcados e 1 assistência. As atuações na Premier League fizeram o zagueiro chegar à seleção brasileira. O atleta foi convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. Aproveitando que você chegou até aqui, eu quero te convidar a participar da live da Fiel, que acontece no canal Reserva, o canal do Felipe. O link se encontra na descrição. Uma live feita por corintianos para corintianos e sobre o Corinthians. A live acontece todos os dias às 19h30 no horário de Brasília. Quero te convidar também a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Lembrando que aqui no Boletim Corinthians eu trago vídeo todos os dias com as últimas notícias do Timão. Aqui você sempre vai estar bem informado. Muito obrigado por assistir, até a próxima, tchau, obrigado.